Muito bem, conforme fazemos dominicalmente, novamente aqui estamos desta feita para falarmos da lição número 6. Neste segundo trimestre do ano de 2020, estamos estudando sobre o livro de Salmos. E a lição do dia 10 de maio do ano de 2020 tem por título Um chamado ao arrependimento. E como não poderia deixar de ser, o nosso texto base, nosso texto de referência, é o Salmo 51, escrito pelo rei Davi, rei e poeta Davi. O texto áureo está fundamentado no versículo 17 deste salmo, que diz assim: Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde, e tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. A verdade aplicada da nossa lição diz que o caminho do restauro espiritual só pode ser trilhado através do reconhecimento do pecado. Para que haja reconhecimento do pecado, é necessário confessá-lo mediante o arrependimento. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Epístola de 1 a João, capítulo 1, versículo 9. Conforme dissemos, o nosso texto de referência é o Salmo 51. E o versículo 1 do Salmo 51 diz: Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Este é um dos salmos escritos por Davi, depois que o profeta Natã falou com ele a respeito do pecado que este havia cometido com Batseba. Trata-se de um grito pedindo ajuda. Davi implorou a Deus para que perdoasse os seus pecados, visto que se reconhecera arrependido por ter cometido um crime tão hediondo. Somente a misericórdia de Deus poderia trazer-lhe o refrigério e o perdão. O pecado tornou-o doente, conforme diz o versículo 8 deste salmo. Faze-me ouvir outra vez os sons da alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. A enfermidade da alma quase o levara à morte, como está registrado no versículo 14 deste salmo. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte, e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Segundo a lei moral da colheita, Davi estava colhendo o que plantara e por isso precisava libertar-se das consequências negativas das suas más ações. Ele clamou por misericórdia e disse: Apaga os meus pecados. Suas transgressões estavam registradas no livro de Deus.
O pagamento pelo pecado seria a sua morte. O ser humano transgride quando suas ações são contrárias aos mandamentos e requisitos da lei divina. Por isso, o salmista emprega 3 verbos em sua oração de súplica: apaga, lava e purifica. Em consequência, 3 atos divinos são necessários para a redenção: compaixão, benignidade e misericórdia. E o versículo 2 do texto de referência da nossa lição, Salmos 51, está assim registrado: purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. O salmista clama solicitando o perdão divino com base na compaixão, na benignidade e na longânime misericórdia do Senhor Deus. Somente assim poderia sentir-se perdoado e livre do seu grave pecado duplo. Era preciso que seus pecados fossem apagados do registro de Deus e que ele mesmo fosse lavado dos seus pecados e, com isso, completamente purificado. Dessa forma, Davi teria os seus pecados perdoados e ficaria completamente liberto depois da restauração. Seu corpo doente, já moribundo, seria curado, de acordo com o que lemos acima, nos versos 8 e 14 do Salmo 51. Davi pediu a Deus que o lavasse. Ele fez uso de uma figura de linguagem. Ao empregar o verbo lavar, seria como estivesse com uma vestimenta suja, necessitando ser lavada com água e sabão, sendo totalmente renovado com a restauração da limpeza, conforme registrou Moisés no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 10. E o Senhor lhe disse: vá falar ao povo e mande que eles passem o dia de hoje e de amanhã purificando-se para me adorar. Eles devem lavar as suas roupas. Davi rogava: purifica-me. A figura de linguagem empregada aqui era para que as impurezas fossem removidas, semelhante ao que escreveu Malaquias no capítulo 3, versículo 3. Diz assim: ele se sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que ele exige. O ser humano precisa purificar-se para que possa aproximar-se da santidade de Deus. Davi sentiu-se carregado de transgressões, iniquidades e pecados.
Ele desejou colocar um ponto final naquele deslize e ter de volta sua pureza e inocência original. O pecado corroía sua alma e isso lhe custara muito caro. Pecar significa errar o alvo e isso leva o homem a seguir por uma vereda errada. Seus pecados eram abundantes e por isso requeriam abundante misericórdia, porquanto, de outra forma, sua situação estaria irremediavelmente perdida. Uma coisa podemos aprender com Davi neste salmo: não existem casos perdidos por falta de esperança. E no versículo 7 do Salmo 51 está escrito: tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Em outra versão diz: purifica-me com hisopo. Eram os ramos de uma planta com esse nome que serviam para as purificações rituais. A cerimônia da cura de um leproso era confirmada com a utilização dessa planta, conforme registra o livro de Levítico, no capítulo 14, versos 4 a 6. O sacerdote mandará trazer 2 aves puras, um pedaço de madeira de cedro, lã tingida de vermelho e um galho de hisopo. O sacerdote mandará que matem uma das aves em cima de um pote de barro cheio de água tirada de uma fonte. Depois, ele pegará a outra ave, o pedaço de madeira de cedro, a lã tingida de vermelho e o hisopo, e os mergulhará no sangue da ave que foi morta. Segundo o entendimento dos hebreus, todas as enfermidades eram consequências dos seus pecados. Por causa dos seus erros, Davi sentiu-se tremendamente doente, impuro, sujo, desprezado, aleijado e nojento, a ponto de ninguém poder encará-lo de frente. É assim que o pecado faz com o ser humano. Torna-o em um trapo de imundícia. Ele precisava ser purificado com um hisopo, mediante a aspersão de óleo aromático, sangue e água, que seriam usados na unção purificadora. E o versículo 9 do texto de referência da nossa lição diz: não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Davi fez o emprego dos verbos lavar, como se estivesse com vestes sujas, e também do verbo apagar, removendo os registros de suas acusações escritas no livro de Deus. O verbo purificar, como remover resíduos
de um minério e limpar, mediante o uso de água, sangue e óleos aromáticos usados pelos sacerdotes na cura da lepra. Neste versículo, ele sugestiona Deus a esconder o seu rosto, a fim de não contemplar os pecados de um mísero mortal. Ele volta a insistir com Deus: não olhes para os meus pecados. O pecado do ser humano está sempre diante dos olhos de Deus. O versículo 3 diz: pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Versículo 10 do Salmo 51. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Davi tinha convicção de que Deus poderia tomar várias medidas para garantir sua completa restauração. Por isso, ele pede a criação de um novo coração. No versículo 11, ele implora: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. O pecado penetra o ser inteiro do ser humano e se aloja no seu âmago, de acordo com o versículo 6. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. A purificação do pecado tem início no coração do homem. O verbo criar, usado por Davi, é a mesma expressão hebraica usada na história da criação, conforme o registro do primeiro capítulo do livro de Gênesis. O salmista fala da criação de um novo homem, semelhante ao que disse o apóstolo Paulo em sua carta 2 a Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Por causa do pecado, o homem desviou-se do caminho certo, tornou-se inútil, instável, deixando-se levar como a folha seca levada pelo vento. Davi reconheceu isso e desejou que seus propósitos e tendências fossem refeitos. Sua vontade era tornar a ser um homem leal que não vacilasse diante de Deus. Versículo 12 do Salmo 51. Dá-me novamente a alegria da sua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. O homem espiritual sente alegria em permanecer espiritual. Epicuro dizia que os prazeres mentais são superiores aos prazeres físicos.
e que os prazeres espirituais são superiores aos prazeres mentais. Segundo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, a alegria é um dos aspectos do fruto do Espírito. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade. O pecado havia aniquilado a alegria do coração do poeta Davi. Contudo, ele continuava a ser um homem de aliança com Deus, o beneficiário do perdão, ou seja, do bem-estar físico e espiritual. A salvação fala dos privilégios dessa aliança. E no versículo 13 do Salmo 51, nosso texto de referência, registra o seguinte: então ensinarei aos desobedientes as tuas leis, e eles voltarão a ti. Davi fez uma proposta para Deus. Se Deus o curasse das dores físicas e das dores da alma, ele se tornaria um propagador da misericórdia divina aos pecadores e lhes mostraria o reto caminho. Seria, por sinal, um excelente mestre, já que adquirira experiência através do sofrimento. Davi havia agido como um grande transgressor. Por isso, ensinaria o caminho da reconciliação aos transgressores. A proposta que o salmista fizera a Deus seria a formalização de um culto em ação de graças, como um sacrifício apropriado em cumprimento ao seu voto, conforme era costume entre os hebreus. Levarei à tua casa os sacrifícios que devem ser completamente queimados. Eu te darei o que te prometi. Aquilo que prometi, quando estava em aflição, isso mesmo te darei. Levarei ovelhas para serem queimadas no altar. Oferecerei sacrifícios de touros e cabritos. E a fumaça subirá até o céu. Salmo número 66, versículos 13 a 15. E a introdução da nossa lição de hoje diz que abordaremos neste estudo o contexto histórico do Salmo 51, que fala de arrependimento e perdão, bem como das consequências do pecado e a possibilidade de restauração quando há verdadeiro arrependimento. É a oração de confissão e súplica de um homem que pecara gravemente e por isso sentiu o seu corpo e na alma o peso da sua culpa. Davi confessou o seu pecado arrependido e pediu perdão,
solicitando renovação do seu corpo e do seu espírito. Como voto, fez promessas de um ser adorador e orou por Jerusalém. E Deus aceitou o seu sacrifício. No item número 1, o comentarista dessa lição vai falar sobre o contexto histórico. O Salmo 51 fala dos acontecimentos que deram origem a esta súplica. Ecoa a angústia causada pelo pecado, que é comparado a uma mancha impura, cuja nódoa só Deus pode limpar. Fala dos sintomas funestos ocasionados pela desobediência aos preceitos do Senhor. Qualquer que seja o pecado cometido, ele sempre irá de encontro à santidade de Deus, resultando em quebra de relacionamento. O Salmo 51 mostra ainda que o pecado de Davi levou-o a um estado de completo esvaziamento espiritual e de profunda angústia da alma. E no subitem 1.1, o comentarista deu por título As Transgressões de Davi. No livro de 2 Samuel, capítulo 11, vemos o processo que antecedeu os dois pecados praticados por Davi: adultério com Batseba e o assassinato do seu marido Urias. Tais pecados viriam a ter consequências terríveis para Davi, pois o Senhor não gostou do que Davi havia feito, conforme está registrado no versículo 27 deste Salmo 51. Vejam a relevância das significativas das expressões aqui registradas acerca dos pecados cometidos por Davi. Primeiro, na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, mas Davi ficou em Jerusalém. Ficou. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Segundo, Davi olhou e desejou uma mulher que não poderia ser sua. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Dali, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Foi passear. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2. Era Batseba, esposa de Urias, um guerreiro leal que estava a serviço do rei. Terceiro, então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la e eles a trouxeram
E Davi teve relações com ela. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 4. Quarto, por fim, planejou a morte de Urias, esposo de Batseba. Davi escreveu uma carta a Joabe: ponha Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois se retire e deixe que ele seja morto. Segundo Samuel, capítulo 11, versículos 14 e 15. Apesar de sermos cristãos, mas como seres humanos, também somos tentados a tomar decisões erradas. Sempre teremos de optar entre duas escolhas. Primeira, a santificação, que tem por objetivo a busca do caráter de Cristo refletido em nós, que nos leva a andar em espírito, conforme descreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 13. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. A segunda opção seria a transgressão da lei divina, isto é, a produção de obras da carne, conforme descrito aos Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração aos ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. E o subitem 1.2 tem por título o fruto do pecado e o plano de Davi. Em decorrência do ato pecaminoso praticado por Davi, Batseba tinha justamente terminado seu ritual mensal de purificação e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Segundo Samuel, capítulo 11, versículos 4 e 5. O fruto do pecado denunciaria o crime praticado por Davi e a pena de morte deveria ser aplicada a ambos, conforme determinava a lei mosaica,
no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 10. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro, ele e a mulher deverão ser mortos. Davi planejou encobrir o seu pecado com a prática das seguintes ações. Primeiro, depois disse a Urias: vá para casa e descanse um pouco. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 8. Todavia, não obteve sucesso e o seu plano fracassou. Segundo, Davi mandou levar um presente à casa de Urias. Davi convidou-o para jantar e fez com que ele ficasse bêbado. Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite. Segundo Samuel, capítulo 11, versículos 8 e 13. Era a intenção de Davi que Urias fosse para a casa e ali repousasse com sua mulher, deitasse com ela, a fim de fazer constá-lo como o pai da criança, pois a mulher estava grávida dele. Terceira, com o fracasso das estratégias anteriores, Davi planejou então a morte de Urias, conforme relatamos no tópico anterior, citando o versículo 4 deste capítulo de 2 Samuel. Quarto, então Joabe mandou a Davi notícias da batalha. E o seu oficial Urias também morreu. 2 Samuel, capítulo 11, versículos 18 e 24. Após a morte de Urias, Davi casou-se com Batseba, pensando que os seus atos ilícitos não seriam trazidos à tona. No entanto, o Senhor Deus soube de tudo que ocorrera entre Davi e Batseba, e ele não se agradou nada daquilo. Veja o que diz 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27. Depois que passou o tempo de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho. Mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. Os pecados praticados ocultamente aos olhos humanos podem até parecer ficar escondidos aos olhos dos homens, mas jamais estarão encobertos aos olhos de Deus. Diz a palavra. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e os pensamentos dos corações delas. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em
toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós devemos prestar contas. Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículos 12 e 13. E no tópico 1.3, o comentarista fala sobre Natã, o profeta de Deus. Davi achou que havia resolvido a sua triste situação pecaminosa, porém não imaginou que Deus enviaria o profeta Natã para repreendê-lo acerca da gritante injustiça praticada por ele e que precisaria urgentemente de ser reparada. Natã foi encontrá-lo e cumpriu com habilidade o ofício que Deus o havia determinado. O profeta usou a própria experiência de Davi e contou uma pequena parábola, uma história que apresentou um caso que o rei precisou julgar. O homem rico da parábola era o próprio Davi, que abusou da sua posição privilegiada e tirou do pobre Urias a única e a mais preciosa joia que ele possuía, a sua mulher Batseba. O homem rico da parábola tinha muitas ovelhas, enquanto que o homem pobre possuía apenas uma ovelha. As muitas riquezas não foram suficientes para impedirem que o homem rico tomasse a única ovelha do homem pobre. Ao ouvir o desfecho daquela parábola, Davi irou-se profundamente e determinou que o homem perverso deveria sofrer a pena capital de morte e pagar 4 vezes mais pelo preço da ovelha. Nesse exato momento, Natã denunciou de forma direta que esse homem mau da parábola era o próprio rei Davi, conforme registros do livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 7. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. E é isto o que diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. E no item 2, o comentarista vai falar do caminho do arrependimento. Nessa pequena parábola, o profeta Natã relatou a Davi os grandes benefícios realizados pelo Senhor Deus a ele. Entretanto, Davi havia se esquecido de tudo aquilo quando deu vazão aos seus desejos e cedeu à concupiscência da sua carne. O profeta afirmou que tudo que ele havia realizado ocultamente, Deus permitiria que fosse exposto como a luz do sol perante o povo de Israel. Diz o capítulo 12 de 2 Samuel, versículo 12: você pecou escondido, em segredo.
mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. Com isso, Davi se arrependeu amargamente dos seus erros, pediu perdão a Deus e compôs o Salmo 51. E no subitem 2.1 o título é Reconhecimento e Confissão do Pecado. Então Davi disse: eu pequei contra Deus, o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Salmo 51, versículo 13. Ele teve plena consciência dos erros cometidos por ele mesmo. Sua consciência o acusava dia e noite. Era como se fosse um inimigo que o atormentasse diuturnamente, razão pela qual ele não poderia levar uma vida normal diante do povo. Suas lembranças eram como flechas pontiagudas que oprimiam o seu espírito. Davi teve sensibilidade e reconheceu o seu grave pecado. Sua ação posterior deixara bem claro o seu arrependimento genuíno, pois exigiu o reconhecimento da sua falha. Ninguém poderá se arrepender se não houver o pleno reconhecimento de que errou. Desde os primórdios da criação, a ausência da sensibilidade do ser humano tem sido uma constante. As pessoas se acostumaram a viver dentro de uma igreja, dizem que busca o Deus que dá prosperidade material, mas buscam muito pouco o Deus que conduz ao arrependimento. Salmo 32, versículos 3 a 5 diz: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus. E as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. E no subitem 2.2, o comentarista fala sobre a confissão e o pedido do perdão. Davi não só reconheceu o seu gravíssimo pecado, mas o confessou a Deus, conforme ele mesmo escreveu no versículo que lemos anteriormente. Russell Shedd diz o seguinte: os pecados não confessados afastam o crente de Deus, da mesma forma que o pecado prazeroso mantém o não cristão longe do Senhor, que poderia libertar. O mais importante ao ser humano, ao reconhecer o pecado cometido, é o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor,
que aceita o desejo do ser humano de ser santo como ele é santo, aceitando a limitação dos homens e perdoando-os. E no subitem 2.3, o título fala do perdão que não aniquila as consequências. Embora Davi tenha sido perdoado pelo Senhor Deus, ele não deixou de sofrer as duras consequências dos seus atos. Em decorrência disso, a espada não se apartou da sua descendência, conforme está registrado no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. Deus executou seu juízo sobre a descendência de Davi. O seu filho, nascido da conjunção carnal com Batseba, em decorrência do adultério, não sobreviveu. Mas, porque fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, e o seu filho morrerá. Uma semana depois, a criança morreu. E os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi. Eles disseram: enquanto a criança estava viva, Davi não respondia quando falávamos com ele. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura. 2 Samuel, capítulo 12, versículos 14 e 18. O mal sobreveio à família de Davi. As concubinas de Davi foram publicamente envergonhadas. Então armaram uma barraca para Absalão no terraço do palácio. E ali, na frente de todos, ele teve relações com as concubinas do seu pai. 2 Samuel, capítulo 16, versículo 22. 2 pontos podem ser observados neste contexto. Primeiro, o perdão de Deus libera o nosso acesso a Ele. Segundo, mesmo sendo perdoados, sofremos as consequências dos nossos pecados. Em vista disso, é necessário que estejamos em permanente vigilância e oração. Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. E no tópico 3, o comentarista fala dos pedidos do salmista. As consequências do pecado não trouxeram apenas sequelas exteriores ao rei Davi, mas também resultados negativos internos. A intimidade que ele mantinha estreitada com Deus foi duramente afetada pela sua queda.
A sua alma foi tomada por dolorosas angústias. Diante disso, ele expressou os seus sentimentos de inquietude e escreveu o Salmo 51, onde rogou vários pedidos a Deus. E no subitem 3.1, o título é Conhecer a Sabedoria. Após o reconhecimento dos seus erros, Davi expressou seu anseio na busca de um coração totalmente renovado e cheio de sabedoria. Salmo 51, verso 6. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. A palavra sabedoria possui diversos significados. Entre eles, a capacidade de lidar com os problemas, que podem ser externos ou internos. A isso se dá o nome de resiliência, que é a capacidade de se recobrar facilmente as dificuldades enfrentadas. Davi as encarou frente a frente durante a caminhada. Quando os problemas o abatiam, Davi buscava aconselhar-se com Deus, que sempre o sagrou vencedor. Entretanto, no caso de Batseba, faltou-lhe sabedoria para lidar com os seus pecados residentes e não consultou antes ao Senhor se deveria ou não dar vazão aos seus desejos daquela forma. Ele reunia todas as condições para atentar-se às instruções do Senhor, pois tinha profunda intimidade com Deus. Contudo, confiou apenas em si mesmo e desprezou o caminho certo, aconselhar-se com seu Criador. A Bíblia afirma que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O homem que teme ao Senhor afasta-se do pecado, mesmo quando ele bate à porta, lançando o convite. Salmo 111, versículo 10, diz assim: Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. E o subitem 3.2, o título é Purifica-me com hisopo. Davi pediu ao Senhor que o purificasse com o hisopo, conforme relatou no verso 7 do nosso texto de referência. Ele quis ter a convicção de estar completamente purificado pelo perdão divino. O hisopo é um arbusto aromático com cachos de flores amareladas que cresciam nas fendas das rochas. Era um vegetal usado na cerimônia da purificação pelos hebreus, conforme está escrito no livro de Levítico, capítulo 14, versículos 51 a 52. Depois pegará a outra ave, o pedaço de madeira de cedro, a lã tingida de vermelho e o hisopo,
e os mergulhará primeiro no sangue da ave que foi morta e depois na água fresca. E borrifará a casa 7 vezes. Assim, ele purificará a casa com o sangue da ave, a água fresca, a ave viva, o pedaço de madeira de cedro, o hisopo e a lã tingida de vermelho. Outra passagem relacionada ao hisopo ocorre quando os israelitas, para que seus filhos escapassem da morte dos primogênitos do Egito, molharam um feixe de hisopo no sangue de um cordeiro sem defeito, morto naquele dia, e besuntaram o alto das laterais das portas das suas residências. Diz o versículo 22 do capítulo 12 do livro de Êxodo: peguem um galho de hisopo e molhem no sangue que estiver na bacia e passem nos batentes dos lados e de cima da porta das suas casas. E que ninguém saia da casa durante toda a noite. Davi tinha certeza de que as chagas ocasionadas pelo seu pecado eram enormes. Por isso, desejou sentir-se completamente restaurado pelo perdão do Senhor Deus. Atualmente, os nossos pecados são purificados através do sangue de Jesus. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Epístola de 1 a João, capítulo 1, versículo 7. É por isso que o sangue do Cordeiro de Deus é chamado de o sangue da aspersão. Vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança e que borrifou o sangue que fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 24. E para finalizar os tópicos da nossa lição de hoje, tópico 3.3, fala da alegria da salvação. Há duas expressões fundamentais no versículo 12 do Salmo 51. Disse Davi: dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Alegria e salvação são as duas expressões. Davi estava em um estado de angústia profunda, sentindo-se prisioneiro em decorrência do seu terrível pecado. Duas lições podemos aprender nestes ensinos de hoje. O caminho da santidade é o caminho que conduz as pessoas à alegria e à salvação. Porém, o caminho do pecado
é a vereda que conduz à infelicidade e à morte. E o que podemos concluir com esta lição de hoje? Que lição maravilhosa. O Salmo 51 é um importante auxílio para nos conscientizarmos da realidade da natureza pecaminosa do ser humano e da relevância do arrependimento e da busca pela restauração. O Senhor Deus é o Todo-Poderoso e Ele, somente Ele, tem poder para perdoar todos os nossos pecados e restaurar o coração contrito e arrependido. Fica aqui uma advertência a todos nós. Que Deus, bondoso Pai, na pessoa maravilhosa do seu Filho Jesus, que por nós pagou o preço na cruz, colocando em nós um novo coração. E nos fez, em Cristo, nova criatura. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Bons estudos, boas reflexões e que Deus a todos abençoe rica e abundantemente.